Bem-vindos, querido amigo do Impulso HQ! Nós estamos aqui para falar de quadrinhos, falar de mercado, falar de negócios. E um negócio que tem crescido bastante é o mercado de quadrinhos digital. Por isso a gente trouxe hoje Marcelo Castro, sócio cofundador do Social Comics. Obrigado, Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Um abraço aos amigos do Impulso HQ. O Social Comics iniciou suas atividades em 2015, né? Então já vamos falar um pouco dessa trajetória. De 2015 até hoje, você pode falar um pouco do crescimento do Social Comics. E agora, nesses dois anos, esse um ano de empresa, você já tem um perfil de leitor de quadrinho digital. Acredito que sim. Ao longo nós temos hoje um serviço dentro do Social Comics que a gente chama de Business Intelligence, que é o BI. E ele traz não só para o Social Comics, como também para os parceiros, as editoras e os artistas independentes, algumas informações importantes sobre o perfil de quem está lendo aquele quadrinho ou de quem está lendo todo o catálogo da plataforma. Acho que hoje o que impressiona a quantidade de assinantes do sexo masculino ainda é muito, muito grande, acho que em torno de 85% a 90% da plataforma. A idade média é entre 15 e 25 anos, onde o público é mais forte. A região de São Paulo e do Sudeste do Brasil ainda é a campeã de acesso. O que foi uma grande surpresa é o público do Nordeste e do Rio Grande do Sul. Foi uma surpresa assim, por uma região específica, né? Não só o sul do país, mas o Rio Grande do Sul foi uma verdadeira surpresa para a gente. E pelos dados que vocês têm algum tipo de pesquisa se identifica que o leitor de quadrinho digital é diferente do leitor do quadrinho impresso? O mercado digital, assim como aconteceu com a música, com a própria Amazon, com o Kindle, existe um tempo de maturação, né? Um tempo onde a audiência passa a entender como que funciona aquilo ali, deixa eu experimentar, deixa eu ver como é aquele comportamento. Normalmente, quem assina um serviço digital, assim como acontece com o Netflix, às vezes tem o serviço de assinatura como uma alternativa e eles conseguem conciliar os dois mundos, o físico e o digital. Eu, particularmente, assino o Netflix e quando eu tenho interesse em uma série, um filme específico, eu sempre compro o box, assim como fã, sempre faço essa troca. Então, o que a gente tem identificado é que não existe uma separação entre o consumidor. Quem consome físico, consome digital também. E falando agora um pouco de modelo de negócio. Afinal de contas, quadrinhos digitais não é novo no mercado lá fora, né? O Social Comics foi pioneiro aqui no Brasil. Mas falando de negócio, o que você acredita que é o diferencial de business do Social Comics? O diferencial do Social Comics para o consumidor é o modelo de streaming por assinatura, né? Quando o Social Comics foi concebido pela primeira vez, a gente imaginava um modelo que já é conhecido até pela Comixology nos Estados Unidos e por outros players aqui no Brasil mesmo, onde você comprava o quadrinho, baixava a mídia e lia no seu device. Conversando com outras pessoas e fazendo vários brainstorms internos, a gente chegou à conclusão de que a gente poderia apostar também nesse modelo de assinatura, que já é consolidado com o próprio Netflix, com o Spotify na música, a própria Amazon, ela lançou agora o Kindle Unlimited, né, para os livros, e o Comixology acabou de lançar também o Comixology Unlimited. Então esse modelo de assinatura ele se mostra bastante consolidado já no mercado. Eu acho que o grande diferencial do Social Comics é a habilidade de oferecer ao parceiro informações que até hoje ele não tinha. Quando alguém compra um livro, ou compra um quadrinho na prateleira, a editora ela sabe que o quadrinho foi comprado e pronto. Ela não sabe, por exemplo, se o quadrinho teve a aceitação esperada. Como que a gente consegue medir isso hoje? O Social Comics, a gente consegue calcular a performance da obra por página. E essa fragmentação dá um poder absoluto, né? Você consegue determinar, por exemplo, que uma obra, as pessoas começam a ler a página 1, 2, quando chega, por exemplo, na página 15, as pessoas podem parar de ler o quadrinho. Então isso é uma resposta importante que a gente consegue dar ao parceiro, seja editora ou independente. De repente existe um problema ali de roteiro, né? Essa informação até então ele não tinha. O quadrinho era vendido ou não. Entende que isso é um diferencial bem interessante para causar uma revolução, né, no mercado. Falando ainda um pouco da Social Comics como empresa, startup crescendo, vocês divulgaram até que vocês têm planos de internacionalização para América Central, como é que tá esses projetos e quais são as novidades que você pode falar? A gente já está montando parcerias na América Latina, já temos alguns contatos na América Latina, está estudando como é que funciona o mercado. Obviamente o perfil de um leitor
muda de país para país, alguns podem preferir quadrinhos mais infantis, outros mais de aventura, mais de terror. A gente está tentando entender como é que é o comportamento do leitor na América Latina. Um dos nossos sócios já mora nos Estados Unidos, a gente, graças à tecnologia, a gente consegue ter uma comunicação diária com ele, mas ele já está lá entendendo como é que é o mercado americano, que é outro patamar em relação ao brasileiro. Do Brasil, para se ter uma ideia, se eu não me engano, os números podem não estar atualizados, mas acho que a leitura de quadrinhos no Brasil é em média de 400 a 600 mil quadrinhos por mês, é comprado no Brasil. Nos Estados Unidos são 4 milhões por mês, então é outro mercado mesmo, outra dimensão, e a gente acredita que em breve a gente vai estar lá, sim. Vocês estão sempre trazendo novidades, e no começo desse ano, no Dia Internacional das Mulheres, vocês anunciaram o selo Pago Comics, né, que é até coordenado pela Ana Recalde. A gente entende até que o objetivo seria trazer mais mulheres para o quadrinho digital, mas se você não acredita que essa ideia pode ser interpretada ao contrário, de relegar as mulheres a um nicho ainda menor específico de quadrinhos. Acredito que não. Eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer a Ana Recalde. Ela é uma mulher fantástica, além de saber montar histórias legais, como é o caso do quadrinho que ela fez junto com o Denis Mello, né? Belladonna, é fantástico. Eu, particularmente, nunca tinha visto um quadrinho de terror que me deixasse com medo, e aquele quadrinho conseguiu fazer isso. Então eu tive a oportunidade de conhecê-la e vi que ela é uma mulher fantástica, e entendemos que ela poderia ser o início, né, de algo muito maior. Então partiu desse bate-papo, essa criação desse selo, onde ela vai coordenar junto com outras garotas, né, montar obras e quadrinhos que eu tenho certeza que serão fantásticos. A gente já teve acesso a alguns roteiros e alguns trabalhos, e está vindo coisas incríveis, e a gente acredita que isso é um começo, né? O Social Comics, a gente quer fazer um start a partir da Ana e do Pago Comics, e criar outros selos e incentivar pessoas para que se reúnam, porque às vezes juntos as pessoas conseguem muito mais coisas. Então o Pago Comics, para nós, é o começo de algo muito maior. Falando agora um pouco para os artistas, editores e autores, questão de ganhos, né, retornos financeiros, o quadrinho digital já é compatível com o quadrinho impresso? Acredito que não, ainda existe uma necessidade do mercado aceitar isso cada vez mais, né? Como eu te falei no início, existe um processo natural de maturidade, né, de adaptação do leitor, do assinante para esse universo. Existe, obviamente, ainda um prazer muito grande em ler o quadrinho no papel, de tê-lo ali, e eu acho que isso nunca vai acabar. Mas o que a gente percebe é que gradativamente o mercado vai aceitando novas pessoas. O que a gente entende, uma das coisas que é bem interessante no mercado digital é a eliminação do custo de distribuição e de impressão. Isso aumenta, para artistas que estão sofrendo com isso, né? É a área onde com certeza existe a maior demanda de custo, né, na impressão e na distribuição do quadrinho. Como fazer um quadrinho sair de São Paulo e chegar nas bancas em Manaus? É um desafio grande, e que a gente acredita que o mercado digital pode eliminar isso, fazendo com que o artista foque muito mais na obra em si e deixe essa responsabilidade de distribuição, essa responsabilidade operacional, né, logística, com o Social Comics. Uma das novidades que vocês apresentaram na última CCXP foi a questão de conteúdos exclusivos, né, e desenvolvidos até pela plataforma. Como é que vai funcionar a curadoria, né, desses novos produtos, e se vocês então vão funcionar como um processo de editora? E aí eu já emendo então minha próxima pergunta, se então vocês também pensam no sentido inverso, do digital para o impresso sob demanda. Respondendo à primeira pergunta, nós estamos hoje cercando de... Isso foi uma lição que a gente aprendeu com o Steve Jobs, né? Eu particularmente sou fã da Apple e eu sou fã do Steve Jobs. Uma coisa que ele disse para fazer o seu negócio funcionar, tenha sempre jogadores de alto nível. Ele chama lá de A-players, né? Então a gente está buscando se cercar das melhores pessoas possíveis no mercado, que não só entendam de editorial e não só entendam de conceituação de quadrinhos, mas que estejam adaptados ao mundo digital. Então a gente tem uma parceria forte hoje com a Pacos Digital, e estamos montando uma equipe interna totalmente qualificada, que conhece de quadrinhos há anos e anos, e a gente acredita que eles vão ser capazes de fazer uma curadoria, e isso vem sendo feito diariamente. Eles cuidam diariamente do conteúdo, verificando se está certinho, se a classificação etária está correta, se as categorias estão bem distribuídas, se existe uma associação entre obras, porque isso é que é interessante. A gente quer que o assinante, ao ler um determinado quadrinho,
a plataforma automaticamente oferece quadrinhos semelhantes àquele conteúdo para que ele continue consumindo, né? Então essa curadoria ela é constante dentro da plataforma e feita, ao meu entender, por pessoas altamente qualificadas. Com relação à editora física, né, Social Comics, existe sim um desejo nosso, mas não é para agora. A gente quer aprender mais com esse mercado digital. A gente acha que ainda existe muito a crescer aqui, né, mas com certeza faz parte dos nossos sonhos. O João Paulo, que é um dos nossos cofundadores, aliás, de onde surgiu a ideia inicial do Social Comics, a cabeça dele parte sempre com novas ideias e isso está sempre lá guardado conosco. Mas a gente primeiro quer amadurecer mais onde a gente está focado, que é o mercado digital. Gente, e para finalizar a entrevista, eu não posso deixar de perguntar das novidades que o Social Comics sempre está trazendo. Então, vou perguntar aqui para o Marcelo o que ele pode trazer de novidade para você, amigo do Impulso. Complicado falar sobre isso, né? Afinal de contas, quando a gente está negociando com as editoras, primeiro que existe um sigilo absoluto, né, se tratando de conteúdo e tal, e nem sempre todos os conteúdos da editora são liberados no momento da assinatura, mas o que eu posso te garantir é que, ainda mais agora com o apoio do Grupo Omelete, né, que tem todo aquele aparato de empresas, desde o Omelete propriamente dito, a Comic Con, a Mundo Geek, né, as negociações elas estão fluindo muito mais rapidamente e com editoras que, pelo menos para mim, que nunca fui um consumidor de quadrinhos roots, né, mas que sempre conheci, o que eu posso garantir é que está vindo coisas grandes, editoras bacanas que estarão assinando contratos, já vão fazer parte ainda em 2016. Antes da Comic Con Experience? Esperamos que sim, eu espero que na Comic Con a gente faça anúncios bem fortes. Faz todo sentido estar lá e trazer novidades que agradem a todo mundo. É isso aí, amigo do Impulso HQ, você que gosta de quadrinhos digitais, a gente trouxe Marcelo Castro, sócio cofundador do Social Comics. Não esqueça então de se inscrever no nosso canal, acessar o impulsohq.com.br e aí ver mais vídeos. Obrigado, valeu!